Boa tarde, meus queridos alunos e todos aqueles que participam do meu canal. Aqui é seu professor de Física, Emerson. Pessoal, dando continuidade à nossa matéria de ondulatória, nós vamos falar hoje sobre o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler está relacionado com a frequência percebida ou recebida por um observador devido ao movimento relativo. O que quer dizer isso, professor Emerson? Isso quer dizer que um observador pode ouvir uma frequência que é maior do que a frequência emitida por uma fonte, ou pode ser o quê? Menor do que a frequência emitida por uma fonte. Olha para esse exemplo aqui, pessoal. Eu tenho aqui um observador O1, um observador O2, ambos estão em repouso. O que quer dizer isso? Parados. E eu tenho uma fonte em movimento. Percebam que a fonte já está afastando do observador O2. Para ele, o som é mais grave. Para ele, a frequência percebida é menor do que a frequência emitida pela fonte. Já para o observador O1, como a fonte está aproximando dele, o som torna mais agudo. O que é isso? A frequência percebida por ele é maior do que a frequência emitida pela fonte. Bem, fazendo uma revisão, efeito Doppler. Movimento de aproximação. Quando a fonte aproxima do observador, ou o observador aproxima da fonte, o que acontece? A frequência recebida vai ser maior do que a frequência emitida. Então, quando que a frequência recebida é maior do que a frequência emitida? Quando a fonte aproxima de mim, ou eu aproximo da fonte. Eu vou perceber que existe uma frequência aparente que é maior do que a frequência da fonte. E movimento de afastamento. É o contrário. A frequência agora percebida ou recebida é menor do que a frequência da fonte. Como que é isso? Eu tenho uma fonte e eu estou afastando dessa fonte. A frequência aparente que eu vou perceber é menor. Ou então a fonte está afastando de mim. Ok? Como é que a gente faz para calcular essa frequência aparente, essa frequência recebida ou percebida por um observador? Né? É a forma do efeito Doppler. F' é igual a F, V mais ou menos VO, dividido por V mais ou menos VF. Quem é quem aqui? F', pessoal, é a frequência aparente percebida ou recebida pelo ouvinte, pelo observador. F é a frequência real, é a frequência que toda fonte tem. A ambulância tem uma frequência, o carro da polícia tem uma frequência. Esse V é a velocidade do som, né? V é a velocidade do som, que no ar vale 340 metros por segundo. VO é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte. Ok? Valeu, pessoal, um grande abraço. Fica com Deus.